A gente tem conversado já há alguns domingos sobre esse tema, simbiose. A nossa proposta é pensar sobre os mandamentos da mutualidade cristã. Explicando isso melhor, a gente pegou da biologia essa ideia, esse conceito de simbiose, onde dois ou mais seres vivos vivem numa relação de interdependência na qual um depende do outro para viver. E a gente tem falado que, como cristãos, como parte daquilo que é o corpo de Cristo, nós também dependemos uns dos outros. E nós também precisamos uns dos outros. E existem vários desses mandamentos, dessas prescrições bíblicas que falam dessa reciprocidade. Apenas para recapitular, a gente já mencionou, já estudou junto aqui esses 4. Falamos sobre aceitem-se uns aos outros, falamos sobre perdoem-se uns aos outros, motivem-se uns aos outros, ajudem uns aos outros. Se você não acompanhou alguma dessas, você pode ir lá no site da igreja, a gente tem lá, está tudo lá em vídeo, tem os slides, todo o material está lá para você poder ver ou rever. O importante é que a gente, ao final dessa série, possa chegar verdadeiramente à conclusão de que nós vivemos em simbiose, a gente precisa uns dos outros. Da mesma forma que eu preciso cuidar do meu irmão cuida de mim. Nosso tema hoje, caminhando nessa mesma linha da simbiose, é ensinem uns aos outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade, sobre esse mandamento que nós encontramos de ensinar uns aos outros. O texto onde essa passagem, esse mandamento está escrito, é a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E eu queria que a gente pudesse ler junto esse versículo agora, que fala sobre essa questão da mutualidade na área do ensino. Tá bom? Vamos ler juntos aqui? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Esse é um texto muito rico. É um texto que fala sobre a necessidade de nós ensinarmos uns aos outros. Aí está explicitamente dito, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É muito importante a gente pensar um pouquinho no contexto dessa passagem. Se você tem uma Bíblia, você vai perceber que o capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Colossenses tem um tema, tem uma temática. E essa temática é a questão das implicações práticas da nossa união com Cristo. O tema da carta que ele escreve aos Colossenses é a suficiência de Cristo. Ele está dizendo que Cristo é suficiente para a nossa vida, para a nossa salvação, de que nós não precisamos espiritualmente de mais nada, não precisamos temer nenhum tipo de forças ocultas, a não ser a pessoa de Cristo. Se nós estamos com Cristo, é disso que nós precisamos, não precisamos mais nada. E é engraçado que quando chega no capítulo 3, ele vai falar das implicações práticas dessa união do cristão com Cristo. E ele diz, ele usa algumas imagens, e basicamente ele está falando sobre a velha vida e a nova vida. É isso que ele está querendo colocar nesse capítulo 3. Ele está dizendo que existe um velho modo de viver e um novo modo de viver. O velho modo de viver é caracterizado pelo pecado e o novo modo de viver é caracterizado pela virtude, pela santidade. Para você ter uma ideia, para tornar isso mais claro, o apóstolo Paulo usa 2 imagens para representar essa mudança que acontece na vida daquele que tem um encontro com Cristo. Ele fala da imagem da morte e da ressurreição. Ele diz que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo. Então que a gente precisa fazer morrer
aquela natureza nossa que é uma índole para o pecado, e exercitar a virtude, que é a nova vida, a ressurreição em Cristo. E ele usa também uma segunda imagem, que é a imagem da roupa. Ele fala que a gente precisa se despir do pecado e de tudo aquilo que faz parte da vida de pecado e vestir e revestir a nova roupa, que é a roupa de Cristo, a roupa da virtude. Pois bem, a pergunta aqui, para a gente chegar no versículo que nós lemos sobre o ensino, é: como que isso acontece? Como que esse processo de transformação de uma velha vida para uma nova vida, da morte para a ressurreição, de tirar as roupas do pecado e colocar a roupa de Cristo, da virtude, como que isso acontece? Como é esse processo? E é engraçado que Paulo está dizendo aqui que isso não é um processo que acontece sem esforço. Muita gente pensa que a vida cristã, caracterizada pela graça, é uma vida sem esforço. Muita gente pensa que o oposto da graça é o esforço. Então, já que Deus nos salva pela graça, isso significa que a gente não faz esforço algum. Mas isso não é verdade. Porque o oposto da graça não é o esforço. O oposto da graça é o mérito. É diferente. De fato, nós somos salvos sem merecer nada, por graça. Mas nós temos o dever, sim, de agir, e Paulo fala aqui sobre esse processo de transformação e o que é necessário. E aí então entra novamente o texto que nós estudamos. Ele vai falar: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E como que isso acontece? Ele diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Ou seja, você está percebendo que ele está dizendo que existe um dever de casa. A igreja, o corpo de Cristo, tem um dever de casa para fazer, para que essa transformação da velha vida para a nova vida, ela se concretize de uma maneira bem prática e real. Pois bem, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre essa responsabilidade que cada um de nós tem nessa tarefa de ensinar e de aconselhar um ao outro. Todas as vezes que a gente pensa sobre essa questão do ensino, da educação, nós, de alguma maneira, vivendo no século XXI, temos a tendência de associar educação com essa imagem aqui. Você concorda comigo? A gente tem uma tendência natural de pensar que educação acontece ali, na sala de aula. Essa é a nossa tendência. Porque está arraigado no nosso pensamento o conceito de educação formal. Educação formal é aquela educação que acontece dentro da sala de aula, que tem hora marcada, planejamento estratégico, prova para corrigir, conteúdo programático. A gente tem aqui algumas professoras e professores aqui que sabem o que eu estou falando. Educação formal. Só que existe um outro tipo de educação. Existe uma outra forma que pode ser representada nessa imagem. Essa imagem representa aquilo que a gente vai chamar aqui de educação informal. Ou, para alguns, educação não formal. É a educação do dia a dia. É a educação que acontece não em sala de aula, não no laboratório, mas que acontece a partir da experiência diária. Acontece através das amizades, através dos relacionamentos. Essa educação informal tem um poder absurdo. Porque se a gente pensar na nossa trajetória, na nossa vida, tudo que nós já aprendemos ao longo dos anos, nós vamos ter que ser sinceros em admitir que a grande esmagadora maioria do nosso entendimento, daquilo que nós aprendemos ao longo dos anos,
não aconteceu dentro de sala de aula. Será que você concorda comigo ou não? É verdade que nós aprendemos muita coisa dentro de sala de aula. Não quero desprezar aqui, viu, Nath? Desculpa aí, tá? Não estou desprezando os professores aqui não, tá? Nós aprendemos muito dentro da sala de aula. Mas a verdade tem que ser dita. Como pessoas, como gente, nós aprendemos a grande maioria das coisas fora da sala de aula. Com a educação informal. A educação informal é a educação dos exemplos, do convívio, do dia a dia. Tem um videozinho que foi muito premiado mundialmente falando sobre o poder dessa educação sobre as crianças. E como que as crianças aprendem as coisas na vida. Dá uma olhadinha nesse vídeo, como que ele é interessante, ele aborda justamente essa questão da educação informal. Vamos dar uma olhadinha aqui? I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. We're looking where you're going. Thin rubber And you must be going right and I don't think so. Did you see it back there? she's crying. She cries when she's laughing. Yeah, that thing. That's that thing to me. My bloody fingers are sucking your Sabe o que é interessante ali? É que se você perguntasse para qualquer um daqueles adultos se eles tinham consciência de que eles estavam ensinando, todos eles iam dizer, não estou ensinando nada a ninguém. A educação informal acontece mesmo quando você não tem consciência de que está ensinando, você está ensinando. E, gente, nós estamos chegando aqui justamente no ponto, naquilo que o texto está querendo falar por ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Porque nós estamos querendo discutir que tipo de ensino é esse? Que tipo de aconselhamento é esse? Um exemplo que nós temos na Bíblia vem lá do Antigo Testamento, na antiga prescrição judaica, sobre a forma e a responsabilidade que cada pai tinha de transmitir a fé que ele tinha em Deus aos seus filhos. Esse texto é um texto que eu pessoalmente uso algumas vezes quando eu batizo crianças. Ele é muito interessante, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9, que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha o que ele vai dizer: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que você está percebendo? Será que ele está falando aqui da educação formal, o dever do pai de marcar uma hora, de levar o filho para a escola e, não, meu filho, você de 2 às 4 vai estudar esse assunto, você vai estudar a lei, vai lá, decora os mandamentos, tudinho. Será que é dessa educação que ele está dizendo? Não, ele está falando aqui, olha, é para você ensinar conversando com as crianças quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. A gente pode falar de diversas formas.
quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver assistindo um jogo na televisão, quando você estiver indo no cinema ver um filme, tudo é oportunidade para aprender e para ensinar. O que a gente vai entender até aqui? Nós temos a educação formal e a educação informal. Eu queria fazer uma comparação a princípio em relação a essas duas áreas, esses dois tipos de educação. O ambiente na educação formal é a sala de aula. O ambiente na educação informal é o quê? A vida. O foco na educação informal é a informação. Você transmitir um conteúdo. O foco na educação informal é a experiência. Você não transmite só informação, conhecimento. Você transmite vida. Você transmite uma experiência. O objetivo, gente, então, na educação formal é o conhecimento. Ao passo que o objetivo na educação informal é o quê? Sabedoria. Você sabe a diferença de sabedoria e conhecimento? A sabedoria é o conhecimento na prática. Você pode ter pessoas que têm um profundo conhecimento, que sabem muito, mas que não têm sabedoria nenhuma. Você conhece alguém assim? No seu relacionamento? Gente culta, gente que fala 2, 3, 4, 5 idiomas, gente que tem um profundo conhecimento, mas que não tem sabedoria nenhuma, não sabe viver. Como diria o Roberto Carlos, é preciso saber viver. E você também deve conhecer pessoas que não têm muita instrução, não têm muita educação em termos de conhecimento formal, pessoas que talvez não saibam mal ler, mas que são pessoas profundamente o quê? Sábias. E uma dessas pessoas era a minha falecida avó. Minha avó Celina, que está aqui, meus primos aí, talvez, vocês não conheceram muito minha avó, porque vocês eram muito pequenininhos, mas a minha avó era esse tipo de gente. Mal sabia ler. Morando lá numa cidadezinha que não tem nem no mapa. Mas quando você conversava com ela 10 minutos, você via que era uma pessoa profundamente sábia. Gente, quando o texto fala de ensinar e aconselhar, o texto vai dizer o seguinte: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Ele não diz com todo conhecimento. Ele diz com toda sabedoria. Por quê? Porque o que ele espera que a gente ensine, que a gente aprenda como corpo de Cristo, não está relacionado simplesmente com entender teologia, com saber discutir teologicamente assuntos complicados. Não! A pergunta que a gente faria seria a seguinte, por exemplo, como nós aprendemos a amar? Como nós aprendemos a viver por fé? Como nós aprendemos a confiar em Deus? Como nós aprendemos... Chegou lá? Está atrasadão, né? Vocês me ajudem aí, porque está bem atrasadinho aqui hoje. Como nós aprendemos a confiar em Deus? Depois, como nós aprendemos a perdoar? Como nós aprendemos a lidar com as tentações? Será que a gente aprende alguma dessas coisas dentro de uma sala de aula? Nós aprendemos, sabe aonde, gente? Na vida. E aí a gente vai chegar aqui a uma conclusão. Você está aqui hoje, eu estou de alguma forma ensinando, trazendo uma explicação sobre a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma educação o quê? Formal, com hora marcada, conteúdo programático. A gente fez um planejamento para ensinar isso. Só que na prática, na verdade, essas coisas que nós estamos vendo aqui, nós não aprendemos aqui. Nós aprendemos na vida através de uma mentoria, de alguém que possa viver e ser exemplo para a gente. Você já parou para perceber que muito do que a gente ouve aqui, até que não faz tanta diferença lá fora? Porque isso aqui é insuficiente. É possível que a gente aprenda efetivamente essas coisas muito mais numa reunião, num relacionamento de pequeno grupo, nos lares, do que aqui no domingo.
Porque ali você ouve a experiência do irmão, você é encorajado por aquilo que ele está vivendo na prática. Isso não quer dizer que o culto e esse momento de educação formal seja inútil. Não. O que eu estou querendo dizer é que se o que nós entendemos por educação está restrito à educação formal, então não faz sentido essa ordem de Paulo. Porque o que ele está dizendo aqui é, vocês, como corpo de Cristo, têm o dever de cada um ensinar um ao outro. E ora, a educação formal não é assim, porque na educação formal nós temos um, que é o professor, que se prepara, que tem o dom, que ensina o outro. Então você tem aquele que ensina e aquele que aprende. Os papéis estão muito bem definidos. Agora, para viver isso que ele está dizendo, onde cada um não é apenas o professor, mas é também um aluno, e tem a responsabilidade não só de ensinar, como de aprender, nós temos que entender que ele não está falando aqui simplesmente daquela educação com hora marcada. Existe uma abrangência maior, vamos assim dizer, e é por isso que a gente pode completar o quadro. Minha rede aqui está muito ruim, me ajuda aí, por favor, a passar, que está caindo toda hora aqui. Vamos passar aqui e vamos colocar mais uma comparação, que é justamente a questão do alcance. O alcance da educação formal é restrito. E o alcance da educação informal é abrangente. O que eu estou querendo dizer por isso? Eu estou querendo falar, gente, que na educação informal, tanto aquele que ensina aprende, quanto aquele que de fato está aprendendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é na relação pais e filhos. Vamos dar um exemplo para vocês muito claramente. Veja a frase desse sujeito, um cara muito simpático, chamado Paul Stevens. Não conheço não, mas ele é simpático pela foto. Diz o seguinte: crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos. Elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem sua relação com Deus. Será que você entende o que ele está querendo dizer? Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo. Quando você tem um filho, a sua vida continua do mesmo jeito? Por quê? O que muda? O que muda quando a gente tem um filho? Hã? Tudo? O foco? O que mais? Você concorda comigo que um filho que a gente tem que cuidar muda significativamente a nossa vida porque nos amadurece? A gente aprende que a gente não pode viver só para si. De alguma maneira, cuidar e ensinar sobre a vida para um filho muda a nossa própria vida, porque a gente aprende. É o que ele está querendo dizer. Veja, na educação informal, aquele que ensina é aquele que aprende. Quantas coisas você aprendeu sobre a vida depois que você teve que cuidar do seu filho? Uma outra frase relacionada com isso está logo abaixo. Diz o seguinte, muitos dizem que essa frase é do Saramago, mas não é do Saramago, tá? E ela diz o seguinte: filho é um ser que a vida nos empresta para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para doarmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. O que ele está querendo dizer? Que filho é uma oportunidade, é como se fosse um curso no qual você se matricula para você aprender. Se você quer assim, não, tipo assim, eu vou aprender a amar. Qual é a escola que eu vou frequentar para aprender a amar? Porque se o principal mandamento de Deus é amar a Deus e amar o próximo, então vamos pensar assim, onde é que eu vou aprender a amar? O que ele está dizendo é o seguinte: a melhor escola para aprender a amar, vai cuidar de um filho. Porque quando você tem que amar, você tem que sair do seu mundo e cuidar do outro. É disso, gente, que eu estou querendo falar e compartilhar com vocês. É exatamente isso que dá sentido e dá entendimento a essa expressão que nós estamos vendo aqui. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Existe aqui o princípio da reciprocidade. Qual é esse princípio da reciprocidade na questão do ensino? É que aquele que ensina tem sempre algo a aprender e aquele que aprende tem sempre algo a ensinar.
Então nós temos aquele que ensina e aquele que aprende. Mas, na verdade, o que ocorre é uma relação simbiótica em que, muitas vezes, aquele que ensina vai estar aprendendo. Aliás, uma coisa que nós não podemos esquecer é que isso, inclusive na educação formal, acontece. Você sabia que, muito possivelmente, você vai reter, de tudo isso que eu estou falando aqui, menos de 10%. É possível que quarta-feira você já não lembre mais nada que eu falei aqui. A verdade é essa. Nosso esforço todinho é para durar 1 dia, 2 no máximo. Você não lembra. Se eu perguntar aqui o que eu falei domingo passado, você não vai lembrar. Certo? Se você assistir 1, 2, 3 vezes depois, é capaz de você lembrar. Mas assim você não vai lembrar. Agora, quando você debate, quando você principalmente tem que ensinar aquilo que você ouviu e aprendeu, aí sim você aprende. Sabe o que eu descobri depois do seminário? Quando eu saí do seminário, a gente sai, né, assim, achando que sabe pra caramba, né? Jovem, tá saindo lá do curso de teologia e tal, teólogo. Aí eu descobri que eu tinha que ensinar a igreja e eu levei um susto. Sabe qual foi o susto? Não sabia nada. Nada. Me deu um pânico, porque eu tinha que dar uma aula de escola, mas eu não sabia dar. Aí eu tive que fazer o quê? Estudar para ensinar. E aí, sabe quando que eu comecei a aprender alguma coisa? Quando eu comecei a me preparar para ensinar. Aí eu comecei a aprender. É assim na vida, gente. Aquele que ensina é aquele que mais aprende, porque ele aprende ensinando. E aquele que está aprendendo, ele tem sim algo a ensinar. Nós aprendemos juntos. Isso quer dizer que todas as pessoas que estão no corpo de Cristo, na igreja, elas têm algo a ensinar. Para pensar nisso. Isso é uma realidade. Até aquela pessoa que você fala, mas coitadinha, não entende nada, ignorante, tem algo a ensinar. Todas as pessoas no corpo de Cristo têm algo a ensinar. Até porque existem saberes diferentes. Não sei se você já ouviu aquela velha história do Paulo Freire, da canoa. Exemplo mundialmente conhecido do mestre da educação Paulo Freire. Quando ele disse o seguinte: tinha um canoeiro que conduzia pessoas para atravessar o rio de um lado para o outro da cidade. E um belo dia veio um casal, uma professora e um advogado. E ele ali, remando, começou a conversar com o casal e o casal perguntou para ele, você sabe ler? Ele falou, não, infelizmente não tive oportunidade, não sei ler. Ele falou, rapaz, que absurdo, como é que pode hoje você, um canoeiro, um rapaz que trabalhando, fazendo prestação de serviço, não sabe ler, você já perdeu metade da sua vida, rapaz. Cria vergonha na cara, vai ler. Vai aprender a ler. Importantíssimo. Ele falou, não, tá bom, eu vou. Aí daqui a pouco o advogado perguntou, você sabe o Código de Defesa do Consumidor? Porque se der um processo aqui, você tem que saber pelo menos como é os seus direitos, os seus deveres. Eu falei, não sei nem que existia esse negócio. Rapaz, mas como é que você não sabe as leis, o Código de Defesa do Consumidor? Já perdeu metade da sua vida, que ignorante. E aí o barqueiro falou, tudo bem, então eu vou aprender. Aí estão lá atravessando, conversando, vem uma onda forte ali no rio, vira a canoa. Todo mundo ali desesperado, o rio passando, o rio forte. E aí o canoeiro, meio desesperado ali, pergunta pro pessoal, ei, você sabe nadar? Falo, não. Pois é, vocês perderam a vida inteira, não perderam meia vida. Né? É o exemplo do Paulo Freire. É o que... tem a ver com isso, não? Não, então tá bom. O que é esse exemplo? O que ele nos ensina? É que existem saberes diferentes. Numa hora daquela de emergência, o que aqueles dois precisavam? Adianta alguma coisa ele saber ler naquela hora? Adianta alguma coisa ele saber o Código de Defesa do Consumidor naquela hora? Não adianta nada. O que adianta é o quê? Saber nadar, meu amigo. E isso ele sabia. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ser humilde. Na educação, cada um tem algo a ensinar e cada um tem algo a aprender. Vamos continuar aqui para a gente, então,
começar a trabalhar a partir dessa compreensão do ensino. Vão me ajudar aqui, por favor. Desafio. Qual é o desafio que nós temos em relação a isso? É o de vencer, gente, uma cultura que a gente vai chamar aqui cultura do entretenimento. A nossa cultura hoje é assim. Nós temos uma cultura do entretenimento. E, na verdade, o que Paulo está dizendo é que com essa cultura do entretenimento, dificilmente nós vamos aprender a fazer a transição da velha vida para a nova vida. Dificilmente nós vamos experimentar na prática aquilo que ele fala de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Dificilmente nós vamos aprender a despir a roupa do pecado e viver a roupa da virtude de Cristo. Porque essa cultura, ela é anestesiante. E nós precisamos, então, lutar contra essa cultura e viver a cultura do discipulado. Eu preparei apenas uma rápida comparação entre essas duas culturas para você ver o tamanho do nosso desafio. Primeiro, a cultura do entretenimento valoriza o prazer. E a cultura do discipulado valoriza a disciplina. Ou seja, na cultura do entretenimento, o que dá trabalho é danoso. Você tem que procurar alguma coisa que te dê prazer. Então a questão é você, continuando aqui, é sentir. Por isso que o sentimento na cultura do entretenimento é a coisa mais importante. Ao passo que na cultura do discipulado você precisa exercitar a vontade e o interesse. Lutadores. Aliás, eu soube aí que a nossa querida Lisandra aí ontem foi campeã brasileira. É isso, verdade? Não? Me falaram isso aí. Lutou campeã brasileira de jiu-jitsu ontem aí, olha aí, ó. Aí eu te pergunto, Lisandra, será que com a cultura do entretenimento, fazendo só o que você quer fazer em termos de prazer, o que é agradável, o que você gosta, você consegue ser campeã brasileira? Dificilmente. Não tem restrições, não tem que abrir mão de uma série de coisas, renúncia. Isso tudo acontece para quem quer ser campeão. Porque sabe que na vida, gente, a gente precisa de disciplina, de vontade, de interesse. E para aprender as coisas é assim também. Se a gente simplesmente fizer o que quer fazer, a gente não vai aprender. Vamos continuar essa comparação. Na cultura do entretenimento, justamente porque o prazer está acima de tudo, o sentimento está acima de tudo, o que vale é a performance do professor. Ao passo que na cultura do discipulado, o que vale é o crescimento do aluno. Na cultura do entretenimento, gente, o professor ele tem que, literalmente, ele tem que ser um artista. Professor de sucesso hoje ele tem que ser artista, ele não é só professor. Ele tem que cativar o aluno de tal maneira que a voz dele seja mais importante e mais atraente através da sua performance do que todas as outras vozes que ele tem ali que seduzem ele. Ou seja, o aluno vai chegar e falar, peraí, esse professor aí, pô, é fraquíssimo, cara, monótono. A gente, depois de aprender um pouco, de lidar um pouco com essa coisa do ensino, do aprendizado, a gente vai dizer, gostei ou não gostei. É a nossa reação na cultura do entretenimento. Gostei. Ou então, não gostei. Só que no discipulado é diferente. A questão que importa não é gostei ou não gostei. A questão é preciso, é necessário, há interesse, houve crescimento. Vamos continuar aqui a comparação. Mais um ponto. Na cultura do entretenimento, a opinião pessoal é o que é o mais importante. Na cultura do discipulado é diferente. Para se aprender, a gente sabe que existe verdade e existe mentira. E a questão não é só de opinião, não é o que eu acho que é. É o que é de fato. Não adianta eu querer olhar para uma pizza cheia de queijo, calabresa, suculenta, aquele cheirinho assim, e eu dizer, não, isso aqui não vai me engordar. Não vai, minha opinião é essa, minha opinião, eu acho que não engorda. Adianta eu simplesmente dizer assim, minha opinião é que não engorda? Eu tenho que ser no mínimo sincero e dizer, não, vai engordar, eu vou comer, mas engorda. Certo? Porque não é uma questão de opinião, não é o que eu acho. O que adianta eu achar que essa pizza não vai engordar? Ela vai engordar. Existe uma verdade, um fato. Em relação à vida é assim, gente. Mais um ponto ali.
Na cultura do entretenimento, a experiência é individual, gente. Já percebeu como... E aí pode colocar o próximo também ali, porque fala do consumo. Né? Na cultura do entretenimento, a experiência de aprendizado, gente, é quase que uma experiência consumista. Então, assim, eu quero aprender sobre isso. Então, vamos matricular no curso lá e tal. Você vai como um cliente mesmo. O seu professor, ele é literalmente pago para te ensinar. Só que nessa educação aqui, gente, nós estamos falando de algo que não é pago. Essa educação, o ensinem e aconselhem uns aos outros, a gente está falando de alguma coisa que a gente não pode cobrar para fazer. Tem que ser alguma coisa de graça. Porque a relação não é de um cliente. A relação não é simplesmente de alguém que está olhando para o mestre ali, e o mestre, ele é quase que um servo ali, praticamente, do cliente. O cliente tem sempre razão. Mas não é assim. A experiência é comunitária, é ensinem uns aos outros. Esse desafio, eu coloquei isso aqui apenas para vocês verem o tamanho do nosso desafio hoje, de lidar com essa questão do ensino de uns com os outros. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com esse mandamento aqui de ensinar uns aos outros? A gente já viu algumas coisas e eu quero então resumir isso, sistematizar isso, para você levar para a sua casa, não apenas os desafios, mas as conclusões desse assunto, tá bom? Então eu quero rapidamente colocar as 3 conclusões aqui para a gente entender esse processo. Primeiro, o que deve ser ensinado ou aprendido? Conhecimento ou sabedoria? O que vocês acham? Sabedoria. Isso uma coisa ficou muito clara hoje aqui nesse processo. Na educação da vida, na educação para ser como Cristo, gente, o que vale é a sabedoria e não o conhecimento. Esse é o conteúdo que deve ser ensinado e o conteúdo que deve ser aprendido. Não é simplesmente você ser capaz de dizer um versículo de cor, de discutir teologia. Vamos então falar aqui sobre os nomes de Deus. Então tem o nome de Deus A, o nome de Deus B, o nome de Deus C. Vamos discutir sobre infralapsorianismo, supralapsorianismo. Você não sabe nem o que é isso, mas isso é um assunto lá da teologia. Quando a gente quer falar de um sujeito que está discutindo literalmente sexo dos anjos, a gente fica falando desse negócio. Você é infralapsoriano ou você é supralapsoriano? Você é supra, Natan? Tá. Então tá bom. Vamos lá, vamos passar o próximo slide, porque tem uma frase muito interessante desse cara que é um grande evangelista, foi um grande evangelista. Ele diz o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Tem gente que acha que a Bíblia é... Lá em casa eu tenho um livrinho laranja, assim, que a Rebeca está com 8 anos, ela está na idade do livro. Ela não larga aquele negócio, ela leva para a escola, o negócio é uma Bíblia de grosso. Mas não larga aquilo nem por um decreto, meu amigo. Já está... ela lê aquilo mais que a Bíblia. Acho que está na fase. Chama O Guia dos Curiosos. Então aquele negócio tem pergunta de tudo que é tipo que você puder imaginar. Aí ele fala, outro dia ela estava na mesa e falou, quanto tempo demora para digerir a comida? Aí tá lá, um copo de leite, tantas horas. Eu só lembrei porque o negócio era assim, tinha a fruta, era assim, coisa de minutos. Aí tinha lá, uma fatia de bacon, 12 horas para você digerir a fatia de bacon. E ali, aí tipo assim, ela fica o tempo inteiro lendo ali as curiosidades. Tem gente que pensa, gente, que a Bíblia é o guia dos curiosos. Qual ano Jesus vai voltar dos céus? Arrebatamento, vai ser como? Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia? Não, é o outro. E aí começa a discutir. Gente, discutir. E não chega a nada. Não aprende a amar mais, não aprende a perdoar mais, não aprende a lidar com as tentações. Você sabe um monte de curiosidade da Bíblia, mas continua sendo dominado pelo pecado. A Bíblia, gente, não foi escrita para isso. Para aumentar nossa curiosidade, para discutir genealogia, discutir coisas como essas que a gente está falando aqui.
É preciso entender que o objetivo de ensinar uns aos outros não é transmitir conhecimento simplesmente, é transmitir sabedoria. Nós precisamos resgatar a figura do sábio na comunidade cristã. Pessoas que a gente possa olhar e falar, não, essa pessoa ela é uma pessoa sábia, ela vai me ajudar a lidar com os conflitos da vida. Vamos adiantar. Segundo lugar, o que deve ser aprendido? Segundo lugar agora, quem deve ensinar e aprender? Profissionais ou os irmãos? Será que quem ensina, então, é o profissional? E o meu medo é que hoje a gente chegar à conclusão de que o pastor é absolutamente desnecessário. Mas vamos lá, calma. Nós vamos chegar a isso. Olhe o que o texto de Colossenses, eu estou dando um tiro no meu pé. A tarefa do apóstolo. Colossenses 1, 28. Olha o que o texto está dizendo ali. Nós o proclamamos, falando de Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E ele descreve o seu trabalho assim. Aí ele chega lá no capítulo 3, pode botar ali, versículo 16, e ele vai dizer: vocês aí, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Detalhe, quando você olha para a palavra ensinando, e quando você olha aqui ensinem, no original grego é literalmente a mesma palavra que ele está usando. Segunda palavra, quando ele diz lá, advertindo no versículo 1, 28, e quando ele fala aconselhem-se, é literalmente a mesma palavra. Enquanto o ensinar dá a ideia de algo positivo que você aprende, o advertir e o aconselhar dá a ideia do negativo. É o caminho, é alguém que chega para você e diz o seguinte: você está indo por um caminho, mas olha, esse caminho é perigoso, meu irmão, sai desse caminho. Aconselhar aí, então, advertir é falar, toma cuidado. Então a gente precisa de alguém que nos ensine o caminho certo e que nos advirta em relação ao caminho errado. É a mesma palavra. E depois ele continua literalmente a mesma coisa, com toda a sabedoria e depois com toda a sabedoria. O que você conclui aqui? A tarefa do apóstolo... Não, pode voltar um pouquinho. A tarefa do apóstolo... Pode voltar. A tarefa do apóstolo é literalmente a mesma tarefa de quem? Do irmão. Você concorda comigo? Então, para que apóstolo? Para que o pastor? Para que o profissional? É necessário? É necessário. Existe o dom. Da mesma forma que tem o dom. É dever de todos evangelizar? É. Mas existe alguém que tem um dom especial para evangelizar. É dever de todos acolher? Proslambano? É dever de todos acolher? É. Mas a Bíblia diz que tem uns que têm o dom da hospitalidade, que acolhem de uma forma diferente. Então é a mesma coisa. Alguns, que a Bíblia chama de pastores e mestres, têm o dom de poder ensinar, de clarear, sistematizar as coisas. Mas isso no ensino formal. Mas o que Paulo reconhece é que, na verdade, a grande esmagadora maioria do ensino que muda a vida das pessoas não acontece no púlpito da igreja. Acontece nas relações, no dia a dia, no pequeno grupo, nos telefonemas, na troca de WhatsApp. É ali que acontece o ensino, na verdade. Tá bom? Vamos colocar mais um quadro aqui em relação a essa questão do quem deve ensinar, porque tem uma frase, um versículo que eu queria chamar a atenção. Olha o que o próprio Jesus disse em relação a isso. Falando com os discípulos, falando sobre os fariseus, os mestres da lei, falando assim: mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. São palavras duras, não são? Se alguém acha que ensinar na igreja é simplesmente ter um cargo, ser reconhecido como o mestre, o que Jesus está dizendo, esquece isso. Porque, como o nosso dever é ensinar uns aos outros como irmãos, a gente não tem isso. Isso, inclusive, é um dos versículos
que me leva a questionar muito essa coisa de você ter que chamar o líder de reverendo, ou de bispo, ou de papa, seja lá quem for. Porque se nós temos aqui uma igreja, então vamos supor, sei lá, Rebeca, eu fiquei sabendo que a Rebeca é capitã da polícia, não é isso? Não podia falar não? Desculpa, foi sem querer. Já imaginou se eu chegar para a Rebeca agora e falar, capitã Rebeca? A gente não chega para ela aqui na igreja e fala capitã, chega e fala isso? Imagine se o Daniel aqui, nosso querido Daniel, advogado, eu vou chegar para ele, não, doutor Daniel. A gente não chama ele doutor Daniel, chama? Pois é, doutor, né? A gente não chama, presidente, né? Pois é, mas já é apelido da galera. Por que o pastor tem que chamar pastor ou reverendo? Por que a gente chama todo mundo uns aos outros pelo nome e o pastor a gente tem que chamar de reverendo? Você percebe? Vocês vão fazer muito feliz para mim se vocês me chamar de Clinton. Do mesmo jeito que você chama todo mundo. Tá bom? Pelo nome. Pode chamar Bill também, apelido. Inventa um outro apelido aí. O Albinoso, sei lá, chama aí qualquer nome. Mas nomes. Eu não sou, veja, eu não vou entrar nesse ramo agora, eu só estou querendo mostrar para vocês que o ensino, gente, ele nunca pode ser uma forma de manipulação das pessoas para manter o poder. Muitas vezes, o ensino, o conhecimento tem sido uma forma de manter o poder. Aquele que detém o conhecimento detém o poder. Aquele que detém a verdade manipula as pessoas. Não é isso que funciona no corpo de Cristo. Conhecimento no corpo de Cristo não é para manipular, para manter o poder. Conhecimento no corpo de Cristo é para levar as pessoas a crescerem. A melhor forma de guardar um segredo no corpo de Cristo é contar ele. Tá? Segundo lugar, quem deve ensinar e aprender? Todos nós. Ensinem uns aos outros. E por fim, terceiro e último lugar para terminar. Como se deve ensinar? Sozinho ou comunitariamente? E aqui eu quero citar para vocês uma frase muito interessante do Eugene Peterson, que é um dos meus autores favoritos. Ele escreveu um livro para pastores e ele cita nesse livro a mudança de comportamento que surgiu. É esse sujeito que está ali. Ó. Tira um pouquinho a citação só para contar o que é a história. Deixa só a foto ali, por favor. Opa, beleza. Então, voltar. Isso. Eugene Peterson diz que a invenção da tipografia representou um grande avanço tecnológico. Porque antes os livros eram caros, os livros eram difíceis, não era simples você escrever um livro, era tudo escrito à mão e tal. E ele diz que isso representou sim um grande avanço. Mas por outro lado, representou um retrocesso. Porque ele diz que antes da tipografia, antes dos livros serem impressos como hoje, de maneira fácil e barata, os livros eram lidos. A Bíblia, antes da tipografia, como era como é que a Bíblia se tornava, como é que se ensinava a Bíblia? Como é que ela era lida? Ela era lida da seguinte maneira: havia uma reunião, um ou dois ali, talvez que tinham a capacidade de ler, que não era comum, chegavam e eles iam ler a Bíblia. E na verdade, o exercício principal, o principal sentido que era exercitado para se conhecer a Bíblia era o ouvido, era o olfato. Olfato não, desculpa. Meu Deus. Estou doido. A audição. Anota aí. Era a audição. Hoje, o principal sentido para você conhecer a Bíblia qual é? É esse? É o quê? E aí Eugene Peterson diz o seguinte: houve uma mudança significativa. Porque quem ouve depende de quem fala. E quem lê depende de quem? De ninguém. Ler é um exercício individual e solitário. Ouvir é um exercício comunitário. A Bíblia era lida e aprendida comunitariamente.
e de repente a Bíblia começou a ser aprendida e conhecida individualmente. Olha o que ele diz aqui então. A oralidade completa, na qual a palavra reunia o povo em uma comunidade que escutava, deu lugar a indivíduos separados, sozinhos, lendo silenciosamente. Os livros produzidos em massa e publicados com pouco custo geraram a motivação para a leitura, que levou à alfabetização generalizada, que mudou o ato de ler, de evento comunitário e oral, para exercício visual privado e silencioso. Gente, de alguma maneira nós somos vítimas disso. A gente vive num tempo em que, de alguma maneira, o conhecimento depende de quem? De nós. Só que a palavra de Deus é palavra de Deus. E muitas vezes nós precisamos não apenas ler, mas a gente precisa ouvir. É por isso que o título desse capítulo é Transformar olhos em ouvidos. Nós precisamos aprender a transformar olhos em ouvidos. Ou seja, transformar a experiência do aprendizado em algo individual e solitário em algo comunitário. Ah, não, mas eu não gosto desse negócio de reunião, gente, falação, e cada um dá opinião. Eu gosto de ler sozinho. Ter a minha leitura ali, aprender. Gente, a gente não aprende a amar assim. Como que a gente aprende a amar? Tendo alguém casca grossa para amar. Sabe como que a gente aprende a amar? Tendo um chato para amar. Porque é muito fácil a gente conhecer sozinho. Ter ali o nosso conhecimento, a nossa leitura, se tornar um ícone da cultura. Mas não é capaz de amar as pessoas. É infantil. É imaturo. E o que nós precisamos aprender? A nos relacionar. Então esse é o exercício e é por isso que é tão importante aquilo que Paulo diz. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ele não diz assim, cada um pegue a sua Bíblia, leia, cada um aprenda a palavra de Deus. Não. Ele até diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Mas como que a gente vai fazer isso? Ensinando e aconselhando uns aos outros. É na comunidade que nós aprendemos de fato a ser cristãos. Podemos dizer, de uma forma muito clara para terminar, na comunidade da fé não existem autodidatas. Não existe autodidata em termos de fé cristã. Porque aquilo que você aprende como cristão, você precisa aprender numa comunidade de discípulos, numa comunidade de cristãos. Vamos então terminar. A gente viu ali o que se deve aprender. Vimos ali, segundo lugar, vocês lembram? Quem? E em terceiro lugar, como? O que? Conhecimento ou sabedoria? Sabedoria. Quem? Profissionais ou os irmãos? Os irmãos. E como? Sozinho ou comunitariamente? Comunitariamente. Vocês aprenderam bem, né? Conhecimento, vocês estão assim, ó, top. Foi mais, né? Terminando, vamos ler juntos aqui. Vamos ler juntos para terminar. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Por que cantem? Porque a melhor maneira de se aprender uma coisa é você fazer o quê? Cantar. João Calvino, no século XVI, ele mandou fazer uma coisa revolucionária. Ele pegou todos os salmos, deu para um músico profissional e falou assim, ó, você vai ter que fazer uma música de cada salmo aí. Porque eu quero ensinar os salmos à igreja e vocês, a melhor forma de ensinar é, nós vamos ensinar a igreja a cantar os salmos. Ele criou então o saltério. Em Genebra, todos os cultos eles cantavam ali os salmos. E é isso que ele está dizendo, porque os salmos, aliás, o tema da nossa próxima série é justamente os salmos, fala sobre a nossa vida com Deus, a experiência de crescimento, de aprendizado com Deus. Gente, nós vamos para casa hoje
com um monte de conhecimento. Mas o meu desafio é que a gente vá para casa com a disposição de sermos verdadeiramente aprendizes. De entendermos que a gente precisa aprender. Que não seja, a minha oração hoje é que a cultura do entretenimento não fale mais alto do que a cultura bíblica do discipulado na sua vida. Nós precisamos de pessoas interessadas em aprender. Não adianta nada você ter um professor extremamente dedicado se você não tem um aluno interessado. Concluo com aquela velha história, acho que já contei aqui uma vez, ouvi essa história da boca do Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano que trabalhou muitos anos em Gana e trabalhou numa região em que não havia nada, não havia nem a escrita da língua, e ele foi que inventou a escrita e traduziu a Bíblia para aquela língua e tal, e chegou ali, aquele povo só falava, tinha a língua deles, mas não era nada, não havia gramática, não tinha nada. E a maneira de Lidório, do Ronaldo, ensinar a Bíblia para essas pessoas, ensinar a palavra de Deus, para que a palavra habitasse ricamente no coração deles, era fazer a moda antiga que nós vimos aqui. Ele falava e as pessoas ouviam. E como ele trabalhava numa região muito ampla, havia ali uma aldeia central e ali a dias de distância daquela aldeia central tinham pequenas vilas e pequenas aldeias. E vinham pessoas dessas aldeias. E tinha uma mulher, já idosa, que vinha de uma aldeia que ficava a 4 dias de distância, de caminhada. Essa mulher vinha e ela chegava ali e passava uns 2 dias com o Ronaldo e mais aquele grupo, ouvindo Ronaldo falando para eles a palavra. E a tarefa de casa é, cada um voltava para casa com 12 versículos decorados, para poder ensinar para os outros da aldeia. Então ela vinha, decorava 12 versículos em 2 dias e voltava. E um belo dia o Ronaldo estava lá na sua casa, depois de uma semana daquela de ensino, de evangelização, e de repente chega aquela mulher idosa, no meio da semana. Pouco tempo depois que tinha acabado a semana, ela volta, 4, 5 dias depois. E o Ronaldo falou: oi, tudo bem, o que houve? Você voltou? Não, é o seguinte, é porque eu estava no caminho e eu esqueci um dos versículos. Eu decorei 12, mas eu esqueci um. E eu tenho a impressão que aquele que eu esqueci é muito importante, eu não posso chegar na minha aldeia tendo esquecido. O que ela fez? Ela já tinha quase chegado lá, tinha andado 2 dias e um pouco. Ela fez o quê? Voltou. Mais 2 dias voltando, simplesmente para recuperar aquele versículo que ela tinha esquecido. Esse exemplo para mim, gente, é um exemplo fabuloso do que significa a palavra interesse. Do que significa um ouvido que tem mais interesse de ouvir a palavra de Deus do que as fofocas, as últimas novidades do momento. Nós precisamos de ter um ouvido assim. Um ouvido que tem uma expectativa profunda de ouvir essa palavra, para que essa palavra habite ricamente no nosso coração. Nós precisamos confessar, todos nós, que muitas vezes o excesso de facilidade tem levado a uma espécie de... Como é que a gente vai falar? Banalização. Eu mesmo acho que eu tenho lá em casa umas 30 Bíblias dessa aqui. Não dessa, mas de outros. E a Bíblia roxa, preta, branca, Bíblia da criança, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia de estudo, Bíblia de meditação. A gente tem Bíblia de tudo. Porção de versões. E a gente fica imaginando que muitas vezes o excesso, a gente ter a Bíblia no celular, ter a Bíblia, leva a gente a uma espécie de indolência, que a gente já não mais tem aquilo no coração. A gente tem a Bíblia guardada no iPad, tem a Bíblia guardada no celular, tem a Bíblia guardada na estante, mas não tem ela guardada onde? No coração. E o texto diz: habite ricamente a palavra de Deus na estante.
Habite ricamente a Bíblia no iPad. Habite ricamente a Bíblia no celular. Habite ricamente aonde? No coração, gente. Porque é quando ela vem para o coração que ela faz mudança, que ela transforma a nossa vida. Então o desafio que eu deixo para vocês hoje, para cada um de nós é, vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele nos dê sede pela palavra de Deus, fome pela palavra de Deus. Para que a gente saia daqui querendo realmente que essa palavra habite no nosso coração. Que a gente queira realmente aprender. Que o nosso desejo intenso seja sair daqui hoje falando, Senhor, eu quero aprender. Eu quero ter sabedoria. Não quero ser só conhecimento, eu quero sabedoria que vem da tua palavra. Vamos orar para terminar e cantar uma última música e a gente termina.